E aí pessoal, estamos no ar com mais um Solta o Som aqui na TVE. Eu sou Breno Saad e hoje vamos entrevistar o cantor Ícaro Tamerão, que está lançando o seu primeiro álbum intitulado Sal e traz videoclipes produzidos por ele mesmo. Tudo é tão azul sob o céu sem fim. Ai, 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 a imensidão do mar, tal qual amor é assim. É assim. Ícaro Tamerão é um cantor, compositor e produtor musical que nasceu em Minas, mas mora aqui no nosso estado desde pequeno. Lançando seu primeiro álbum agora em dezembro, ele traz uma MPB inspirada por ícones como João Gilberto e Tom Jobim. Ícaro começou a despertar seu interesse pela música em sua adolescência, tocando em bandas de garagem, mas foi com a influência de João Gilberto que ele se encontrou e aprimorou sua voz e suas composições. E aí galera, eu sou Ícaro Tamerão, tô aqui no programa Solta o Som. Eu toco bossa nova, MPB, sou cantor e compositor. Tô para lançar meu primeiro álbum de estreia, com 12 faixas autorais. E sou nascido em BH, mas moro a vida inteira aqui no Espírito Santo, então já me considero capixaba. É isso aí, valeu. Eu nasci em BH, mas eu fui morar em Manaus, porque meus pais trabalhavam em Manaus. Então assim, com 3 anos, eles se separaram de lá, meu pai ficou em Manaus, e eu vim com minha mãe pra cá, que aqui era a terra dos parentes dela, né, no Espírito Santo. E aí fiquei a vida inteira desde então aqui. Apesar de ter lidado bem com isso, eu tenho super boa relação com ambos, né, com o pai e com a mãe. Aí, a questão da música, né, porra, foi uma parada muito doida, que na minha família não tinha muitos músicos, né. Eu fui meio que um dos primeiros, talvez, ali da família a se relacionar com música. Porém, eu sempre gostei muito de ouvir música, né, meu pai ouvia muito rock, minha mãe ouvia também um pouquinho de música dentro de casa. Então era um ambiente, assim, de certa forma até musical, porém ninguém tocava instrumento de fato. Daí eu comecei, com 11 anos mais ou menos, eu pedi um instrumento do meu pai, uma guitarra, porque eu via na televisão, achava muito maneiro. Aliás, minha nem foi uma guitarra, foi uma bateria. Mas aí, obviamente, era extremamente difícil, né, dar uma bateria para uma criança de 10 anos, você é doido. Aí, antigamente pensava-se assim, né, hoje em dia até nem tanto. Hoje em dia o pessoal incentiva mais. Mas aí eu ganhei foi um violão, um tonante azul. E aí é muito bom, né? Tipo, é um violão que era para ser de nylon, só que vem com corda de aço. E é bom para você não aprender bem, né? Tipo assim, que você começa nele ali, você machuca todo o dedo, não aprende nada e desiste já. Aí ganhei uma guitarra e fui virar guitarrista. Por isso que eu acabei depois indo mais para esse meio do rock, por causa da guitarra. E aí, até então eu não cantava, não. Eu só tocava mesmo. E aí eu fui descobrir que eu comecei a cantar ao longo do tempo, né? Que, porra, com 15 anos fui tocar na bandinha de rock, guitarra, que era uma banda cover de Kiss, que a gente tocava tudo pintado, era bem performática. E aí eu sempre cantava uma musiquinha ou outra ou fazia uns back vocals. E aí o pessoal falava, ó, porra, não é tão desafinado, tá legal, porra, continua aí. E aí ao longo do tempo eu fui passando e assim, eu sempre em casa cantava alguma coisinha, gostava de cantar. Mas, porra, era desafinado pra caramba nessa época, né, de juventude, assim, nem entendia muito de música também, né, ainda mais rock, que é bem barulhento, né, o que eu fazia, né. Aí, até que eu cheguei na questão do violão mais à frente, né, e aí comecei a cantar, a tocar muito mais composições pra mim mesmo, assim, que eu cantava e tocava dentro de casa, até o ponto que foi ficando bom. A respeito do trabalho de hoje em dia que eu estou fazendo, né, que é de MPB, bossa nova, dessa MPB mais moderna, isso deu muito por eu ter conhecido João Gilberto, Tom Jobim, essa galera mais carioca, de certa forma, música mineira também, né, do Clube da Esquina, Milton. E com eles eu fui estudando um pouquinho, vendo que era um outro rolê, um outro mundo, é bizarramente mais sofisticado do que muita coisa que a gente conhece, no meu ponto de vista, pelo menos. Na verdade, assim, de todas as músicas que eu conheci na minha vida, né, que são de vários lugares do planeta, assim, que, porra, já toquei música japonesa, música indiana, música blues, rock, jazz, música de igreja, tudo quanto é lugar. Eu nunca vi tanta sofisticação que eu vi, assim, na bossa nova, MPB, né, do Brasil. É muito sofisticado.
Daí eu comecei a estudar um pouco deles, comecei a gostar, comecei a compor, que sempre foi uma atividade que eu sempre fiz ao longo da vida, porém como eu estava mais estudando e ouvindo esse gênero, né, da musical, da MPB, Bossa Nova, comecei a compor nessa vibe e principalmente a partir dos estudos que eu tinha, né, pegava a discografia do João Gilberto, do Tom Jobim, dessa galera e eu tirava e tentava entender, porra, o que eles pensaram, o que eles fizeram para conseguir chegar nesse resultado de composição, né, mesmo. E da parte de letra, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito, né, da parte literal, da literatura, né, da parte do poema. É letrista, né, mas tem aquele dilema que não é poema, ou que não sei o quê, mas eu sempre encarei, assim, um pouquinho como poema. E daí eu comecei a ouvir, prestar atenção com mais consciência do que estava sendo dito, né, ali das letras de Chico Buarque, principalmente, Vinícius de Moraes. E eu vi o quão rico elas eram e comecei a tomar para mim aquilo que eu achava que eu poderia meio que aproveitar, né? Como um aluno mesmo, literalmente isso, na humildade mesmo. E aí foi a partir desse entendimento ali que eu comecei a perceber que as minhas composições que eu sempre fazia estavam tomando um corpo um pouco mais evoluído, assim, mais maduro, assim, principalmente agradável para mim mesmo, assim, porque antes eu fazia umas composições, mas não era aquela coisa assim, porra, acredito nela, eu mesmo gostaria de estar ouvindo. Agora não, eu acho que as músicas que eu estou fazendo hoje são músicas que eu falo, são as músicas que eu gostaria de ouvir alguém tocando, fazendo por aí. Esse é o rolê. Eu componho muito sozinho e é muito doido, assim, tem música que eu durmo e sonho com ela, assim, principalmente no próximo do despertar. E aí eu sonho com um pedacinho, assim, dela e já acordo, assim, escrevo, gravo no celular ali e depois volto a dormir e outro dia eu retomo e continuo. Então, assim, eu sempre estou fazendo muitas músicas ao mesmo tempo, né? Aí por isso até que eu tenho bastante hoje em dia. Porque eu vou fazendo um pedacinho de um pedacinho do outro, depois vou evoluindo. Umas nascem de estudos, outras nascem de letra, de uma mensagem que eu queria estar falando, né, comunicando, que para mim é importante. Porque eu acho que, pelo menos nas minhas canções, tem muito dessa coisa da minha vontade de transmitir uma mensagem. Eu não faço a música apenas pela música em si, pela vibe melodiosa. Isso eu acho muito legal, mas acima de tudo, eu não consigo não fazer uma coisa que não carregue uma mensagem, que não traga uma mensagem de algo que eu gostaria de estar compartilhando. Não que venha a ser a melhor mensagem do mundo ou que seja a mais correta do mundo, mas é algo que para mim é muito verdadeiro, né? E assim, são coisas que eu gostaria de ter ouvido, gostaria de ouvir, por isso, obviamente, gosto de falar. E aí a questão da composição nasce muito disso, assim, de eu pegar o violão e compondo trechos. A questão da harmonia, melodia, nasce muito de estudo, assim, que eu vou estudando, vou entendendo como se fazia na galera, né? Principalmente Tom Jobim, João Gilberto, como que se dava ali as harmonias. E aí, que vai servindo de apoio para quando eu tenho uma inspiração, né? Quando eu estou ali fazendo, eu já consegui executar essa inspiração de uma forma mais fidedigna ao que está na minha cabeça, nessas ideias, no que eu estou imaginando. Porque é complexo, né? Você pega ali e tem uma ideia na cabeça, mas você não sabe executar ela direito, porque você às vezes não tem a prática, de fato, do recurso técnico. E você acaba fazendo uma parada que é totalmente diferente do que você imaginava, e aí dá em outra coisa. Não quer dizer que seja boa ou ruim, mas dá em outra coisa que não era o que você estava imaginando. E no meu caso eu tentei fazer o oposto, né? Eu tentava fazer bem fiel ao que eu estava imaginando. Às vezes é ruim, porque ingessa o processo em alguns momentos, mas é bom. No meu caso, como eu estava fazendo muita coisa sozinha, e a gente chega até na parte do audiovisual, que também foi toda feita em casa, sozinho, assim, que eu fui aprender. Inclusive, eu fui aprender a mexer com audiovisual justamente por questão da música. Porque como eu tinha as músicas, estava ali, e hoje em dia é muito doido, né? O quanto o audiovisual está ligado à música, né? Hoje em dia, você já é natural consumir música vendo algo, vendo uma tela. Isso é uma coisa que é meio que nova, né? Antigamente não, você tinha aquele processo de ouvir a parada meio que olhando para nada, ou olhando para o teto, ou curtindo a música, mais concentrado. Então era um outro tipo de concentração. Pois bem, aí eu falei, preciso eu de audiovisual, vídeo, alguma coisa, um clipe, e eu falei, cara, como a minha estética já é bem despojada, e principalmente eu gosto muito sou muito fã, eu sempre gostei muito de MTV. E a MTV não pegava onde eu morava, né? Que eu morava na Serra, nesse momento não pegava. Isso é o quê? Anos 2000 e pouquinho. E aí toda vez que eu ia pra BH, que era onde a minha avó, a família do meu parte pai morava, lá pegava, eu ficava louco, gravava as fitinhas VHS e tal.
para voltar para cá, eu achava outro mundo. Então a MTV foi o primeiro impacto estético de audiovisual na minha vida, assim, que eu tive, assim, que eu falei, caralho, isso é muito maneiro, tem uma cara de tosco, tem uma cara de baixo orçamento, mas isso comunica muito bem. E melhor do que tudo, você se sente próximo, assim, não é aquela coisa que você se sente distante, porque isso daí foi uma parada que pegou também pra mim na música, essa questão do distanciamento, né? Porque, pô, essa coisa de gravar um CD, gravar um álbum, gravar um videoclipe, é uma parada que era extremamente longínqua, assim, é uma coisa que não era pra qualquer um, era pra uma galera que investia muita grana, pra uma galera que tinha privilégio, facilidades ali, ou que tava na sorte, no acaso de estar no tempo e local certo, né? Mas enfim, que hoje em dia mudou muito, que é muito bom isso. E aí a MTV foi o primeiro impacto que eu tive nessa questão do audiovisual e depois, anos à frente, uns 10 anos depois, que eu me desliguei total dessa questão estética audiovisual, né? Quando eu fui me dedicar mais à tatuagem, à pintura, que foi outra coisa que eu fiz ao longo da vida. Eu esbarrei no trabalho dos meninos daqui do Espírito Santo, da TV Quase, principalmente o Daniel Furlan, que, pô, em termos de audiovisual, como o programa que ele tinha na MTV, né, que era o último programa do mundo, para mim foi o suprassumo do que eu já vi assim, de audiovisual, que era o último programa do mundo na MTV, que é mais recente, né, do que essa memória minha da MTV, que era bem mais antiga. Aí, nele ali que eu me baseei, assim, em termos de, cara, isso eu acho que eu consigo fazer. Não sei como, mas parece que é algo que dá pra fazer. Daí eu comecei a ver YouTube. YouTube é a melhor faculdade do mundo, pra mim. Eu formei todas as paradas que eu sei fazer basicamente no YouTube. Eu acho que eu aprendi mais no YouTube do que na faculdade em si. Aí eu comecei a ver sobre como faz pra editar vídeo, como faz pra fazer chroma key, como faz pra fazer isso e aquilo. Porque, na real, meu objetivo estava focado na música, né? Eu estava ali com a música, mas eu precisava de fazer um videoclipe e no meu caso, não tinha alguém para fazer, não tinha ali conhecidos que mexiam com isso. Então eu falei, vou fazer eu mesmo, né? Porque é o melhor que está tendo. Olhei bastante YouTube, vi, aí coloquei os programas certos lá para fazer. E aí fui fazendo, até que eu consegui chegar no primeiro videoclipe, que foi o videoclipe de Águas de Mim, que é um clipe que a estética é toda meio que em chroma key e é bem influenciada pelo que o último programa do mundo, que era feito pelo pessoal da TV Quase, mas que era da MTV, fazia, né? Que era essa coisa de ter um descompromisso ali com a seriedade, é uma coisa bem, bem relaxada, bem assim... zoeira. Me peguei rindo sozinho e ainda sei rir de mim, mas já não faço tantas coisas sem sentido. Será a idade ou coisa assim? Me percebi, me percebendo mais, e comecei a reparar que eu ando andando tanto sem destino, me perdendo para encontrar você, mas sempre há de existir uma história assim, com final feliz ou sem final qualquer. Pode ser eu e você, um amor assim sempre há de existir, livre por aí, andando por aí. Pode estar bem aqui. Me peguei rindo sozinho e ainda sei rir de mim, mas já não faço tantas coisas sem sentido.
será a idade ou coisa assim. Me percebi, me percebendo mais, e comecei a reparar que eu ando andando tanto sem destino, me perdendo para encontrar você. Mas sempre há de existir uma história assim, com final feliz ou sem final qualquer. Pode ser eu e você, um amor assim, sempre há de existir. Livre por aí, sempre há de existir uma história assim, com final feliz ou sem final qualquer. Pode ser eu e você, um amor assim, sempre há de existir. Livre por aí, andando por aí, pode estar bem aqui. Passarinho foi a segunda música, né? É uma letra que é bem legal, é uma letra que ela fala sobre a questão da necessidade de mudanças. Porque, por exemplo, é uma letra que ela fala sobre aquele momento que você se encontra, ou às vezes quem estiver ouvindo, né, se encontra, mas que é difícil às vezes de encarar. E você precisa de um toque externo às vezes para poder cair a ficha e perceber, mano, precisa se mover, você precisa fazer algo, você precisa se mexer. Porque é muito doido isso, assim, às vezes a gente está se incomodando com uma situação, mas a gente não tem ali a consciência do tamanho da parada que é, e acaba que a gente fica convivendo com ela ali vários tempos. Então a letra de Passarinho, né, a mensagem que ela carrega é bem isso, assim, inclusive o passarinho, né, pelo fato dele ter uma facilidade de se movimentar, né, de libertação assim, do espaço, né, ele simplesmente bate asa e voa, é muito livre, né, por isso Passarinho, o nome da música. Mas ela fala dessa mensagem, assim, de às vezes quando você está preso numa situação que não é tão saudável e você não percebe, você precisa de um toquezinho externo para perceber, e uma vez que você perceba, porra, meter o pé, porque ninguém mais que nós mesmos para se importar com a saúde mental da gente, principalmente nos dias de hoje, né? De repente, como nada mais, esse lugar ficou pra trás, pois nele já não mais lhe cabe aquela chama de bamba que arde sem alarde, gota por gota fez-se esse mar suficiente para navegar. Pega na fé, ela é nosso farol, e nesse breu ela será o nosso sol, porque já chegou a hora de arrancar dessa maré que não dá pé, pois o suor que salga essa carne já não brota sem cansar. Passará, vem comigo que hoje eu quero é ser feliz, nem que seja por um triz, pois é melhor viver tentando que ficar se lamentando. Passarinho não vou te abandonar, nem perca seu tempo, faça
cabe a nossa vida boa nessa jangada. Porque já chegou a hora de arrancar dessa maré que não dá pé, pois o suor e sangue essa carne já não brota sem cansar. Passará. Vem comigo que hoje eu quero é ser feliz, nem que seja por um triz, pois é melhor viver tentando que ficar se lamentando. Passarinho voou, voei, Meu álbum de estreia, só de inéditas autorais, chama Sal, vai estar saindo agora no início de dezembro, final de novembro, mais ou menos. E a galera pode esperar de um tudo, mas principalmente, acho que mensagem, assim, que eu acho que é uma coisa que eu não consigo não fazer, assim, não que a minha mensagem seja tão profunda e boa e sofisticada como a da galera do rap, do hip hop, que hoje em dia pra mim é o que tem melhor em termos de escrita. Mas são mensagens que para mim são muito sinceras, né? Que são mensagens de um âmbito menos social e mais íntimo. Poxa, eu fico muito feliz de hoje em dia, talvez, eu não sei se isso já existia antes, o que eu vou falar agora, ou se é uma coisa que eu tô vendo agora, porque agora, de fato, eu lancei os videoclipes, tô para lançar o CD, tô me mexendo e por isso tô tendo contato. Mas eu fico muito feliz com as iniciativas que se tem, principalmente igual vocês aqui do Solto Som. Poxa, o pessoal da imprensa, que é muito solícito a quem é um artista novo, emergente, né? Assim, a galera é bem receptiva aqui. Eu acho isso muito legal, pelo menos a experiência que eu tô tendo, assim, né? Principalmente a galera da imprensa, assim, eles estão sendo... É uma coisa bem de fácil acesso. Tem, obviamente, quadros específicos para pessoas que são estreantes, pessoas que não têm ali uma carreira sólida, ou até pessoas que estão se ressignificando ali. Mas é muito simples, entra em contato, marca, conversa, seja transparente, tenta ser claro e objetivo o máximo possível, e as pessoas sempre abrem as portas nesse aspecto. E assim, agora na que tange a questão de exercício da música em si, né, no cenário capixaba, eu acho que a gente está vivendo o que está vivendo em qualquer lugar do planeta, que é essa digitalização do rolê. Antigamente você tinha Rock na UFS, né? Você tinha um monte de lugar que você conseguia tocar e que era super fácil e você exercia ali. Hoje em dia a galera tá tocando em barzinho, em restaurante, porque é o que a gente está tendo. E acaba que a carreira musical, o cenário musical, ele se constrói muito, pelo menos nesse gênero musical que eu circulo, né? Eu não sei como é, às vezes por outros gêneros que eu não conheço. Estou falando da MPB, dessa coisa mais do violão. Ela se constrói muito digitalmente, né? No YouTube, no Spotify, no Instagram, nesses meios assim, e aí a partir de um momento que tem um volume relevante, algo acontece. Mas é muito doido, porque acaba que o cenário local, no meu ponto de vista, fica muito pulverizado, perde força pra caramba, porque não se concentra, e por não se concentrar não tem aportes para poder fazer eventos e coisas que de fato acaba virando dependente dos editais, de eventos que são públicos, né? E que acaba que é complexo às vezes de participar. Porque às vezes a pessoa não consegue preencher direito o edital, não consegue entender como funciona, coisas que às vezes são até fáceis, mas que para algumas pessoas que não funciona. E é muito doido esse rolê hoje em dia que o músico está tendo de ter que aprender a ser várias coisas que não são da área da música. Porque hoje o músico tem que ser marqueteiro, tem que ser técnico de som, tem que ser tudo, assim, empresário, ele tem que ser de um tudo. É muito doido. Antigamente o músico podia se concentrar mais, eu acho. Eu falo antigamente 20 anos atrás, né, talvez, que é a lembrança mais remota que eu tenho.
o músico podia se concentrar mais na música em si, em tocar, em cantar, em fazer esse rolê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na minha opinião, a questão da música é literalmente uma chavinha que você liga e desliga, porque quando você não está tocando a música em si, e não fazendo, compondo, estudando, você desliga ela porque você tem que ser um outro rolê, que é o cara que vai fazer os stories, tirar foto do Instagram, fazer edição, fazer as paradas todas acontecerem para quê? Para fazer a comunicação. Porque hoje em dia a gente vive tão cercado de tanta informação, é tanta gente lançando tanta coisa toda hora, que, cara, vira uma batalha de foice para você conseguir se comunicar, né? Para você conseguir se conectar com o espectador, que é o que vai realizar ali a sua carreira musical, de fato. Né? E essa multitarefas esbarra, obviamente, nessa coisa do cenário musical, porque se pulverizou tanto que, obviamente, perde força, né? Então, assim, eu não consigo ver hoje um cenário que eu tinha lembrança, por exemplo, essa época de AD, essa época que eu lembro com uma coisa curiosa, porra. Eu ligava a rádio e tocava de 10 músicas, pelo menos 5 eram regionais aqui do Espírito Santo, eram de músicos capixabas. Eu ficava felizão com isso. Hoje em dia, se ligo a rádio, eu não estou falando de um programa tipo específico, igual um bandejão da vida, que é super foda. Estou falando assim de programação normal mesmo. Porra, tocava casaca, um animal, umas bandas foda, umas músicas massa. Hoje em dia não, hoje em dia é muito pouco. De 10 músicas da grade, você vai pegar uma, talvez, vai ser de um artista local. E olhe lá, assim, por isso que assim, em termos de cenário musical, é aquele lance, né? Facilitou-se muito, porque, pô, consegui eu mesmo fazer meu videoclipe. E isso é muito legal. Coisa que talvez há um tempo atrás não conseguiria. Mas o lance negativo é isso. A parada fica muito mais pulverizada e por isso perde força. E em termos de agradecimento, pô, agradecer bastante ao pessoal lá de casa, a Sabrina, minha companheira, que, pô, segurou altos perrengues, que é você tá fazendo música, que é um rolê porque você demanda muita atenção, né? Você mobiliza um tempo muito grande da sua vida para fazer a música e ela concentra muito tempo. Às vezes uma música de 3 minutos dura 300 horas. De trabalho em cadeia, né? Que se você divide, até que fica mais negócio, mas se você faz fazendo tudo sozinho, você somatiza muito tempo. E aí, nisso daí, é complexo para as pessoas lidarem. Por isso, talvez a profissão do músico até foi muito tempo, né? Mas, porque é difícil de entender, né? Como ela se realiza. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou, aos músicos principalmente, ao Bruno, ao Marcelo, que sempre apoiaram muito, sempre estiveram do lado, a família que sempre apoiou, né? Meu pai, mãe, a galera que sempre falou assim, meu irmão, sempre ouviram e falaram, pô, tá bonito, tá bom que só, mesmo estando tudo feito, tá ligado? Mesmo não tá no finalizado ainda. Não, tá lindo, que não sei o quê. Essas pessoas ao redor e provavelmente eu vou estar esquecendo de um monte de gente. Então, e vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, que é @IcaroTamerão, ou é só digitar Ícaro Tamerão no YouTube. E no Instagram, que é principalmente a rede social que eu mais uso, né? Que também é Ícaro Tamerão. Mas na real, tem quase todas as redes sociais tem, é só digitar Ícaro Tamerão. Muito obrigado, Ícaro, pela participação aqui no Solte Som e sucesso no seu lançamento. E agora a gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo Solte Som. Até lá!